Graças e paz a todos. Vamos aí para mais um capítulo do livro Guerra de Palavras do Paul David Tripp. Capítulo 3, aí, a palavra encarnada. Nós vamos orar para esse instante. Seja bem-vindo a esse estudo, que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, nos fortalecer, nos fazer entendidos e compreendidos. Para a glória do Senhor. Seu Pai, Deus Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esta hora em que vamos estar aproveitando esse estudo, que seja edificante para nossas almas, nosso relacionamento, nossa vida em geral, para a glória de Cristo e do seu reino, nós te pedimos. Amém. Então, a palavra encarnada, e como a gente sempre sabe, né? O Paul, ele começa sempre com uma historinha. Na verdade, ele sempre inicia com uma historinha, e sempre é uma historinha na sua família, e nesse ele conta a história da sua esposa, na verdade, né? Ele diz assim: passamos tempo juntos, semanalmente, fora de casa, falar sobre assuntos que precisam ser discutidos, e temos procurado, ao longo dos anos, ter uma devoção familiar diária, ainda assim, enquanto eu estava preparando esse livro, né? Então, ele começa a falar, e aí a gente tem algumas coisas que ele aproveita nessas historinhas que ele tem para colocar em prática o assunto que ele vai tratar, né? Ele diz uma coisa mesmo, com todo o ensinamento bíblico que temos recebido, com todo o nosso compromisso pessoal e esforço prático, com todos os nossos pedidos de perdão e orações pedindo ajuda, nós ainda temos problemas como um casal com nossa fala. Isto mostra o tamanho da nossa necessidade, mostra a profundidade do nosso problema. Então, Paul coloca aí bem claro, né, que ele também, apesar disso, ele coloca essa ênfase que muitas vezes a gente esquece, nós nos esquecemos, que também somos falhos, que também precisamos reconhecer, mesmo que você ou eu e nós tenhamos uma vida devocional séria, responsável, mas nunca esquecermos que também temos necessidade, né? E aí, nessa história, ele vai falar aqui bem claro, né, ele falou que recentemente ele observou seus filhos discutirem entre si. E nessa discussão, ele viu algo como que ele achou meio que, como ele disse, eles têm 2 anos de diferença e já tiveram muitas discussões. E ele disse que, em particular, é uma que eles já tiveram muitas vezes a discussão desse momento que ele está ouvindo, e mesmo assim ele chamou a atenção, porque as palavras deles estavam carregadas de acusação. O tom deles manifestava ira, nenhum deles parou para ouvir o outro, na medida em que a enxurrada de palavras, na verdade, foi colocada ali, né, como ele fala, de palavras foi se escalonando e o volume foi aumentando. E aí ele diz que cada um queria solucionar ou silenciar o outro, ganhar de alguma forma, como as palavras que cheias de você sempre faz isso, ou você nunca, etc. Né? E ele diz que enquanto ouvia, ele disse: o primeiro foi que eu não queria ter de lidar com essa guerra. E agora ele teria que tratar dessa guerra, né? Na verdade. Nossa tendência de esquecer. E aí ele diz assim, eles tinham um talento natural de usar palavras para alcançar exatamente o que os seus corações irados desejavam, né? E aí ele diz que quando ele começou, o coração dele já estava cheio de tristeza, mas ele viu que não precisava mudar, ou que realmente algo precisava ser mudado.
mas ainda também precisava ser mudado nele. E aí ele encerra esse ponto aqui bem interessante, porque ele diz assim: talvez você esteja imaginando se meus filhos não se beneficiariam em aprender técnicas melhores de comunicação, ou em obter um melhor senso de contexto de oportunidade. Sem dúvida, diz ele, eles se beneficiariam, mas a guerra de palavras naquela manhã foi muito mais profunda do que isso. Necessidades espirituais profundas foram reveladas, as quais não serão aliviadas por algum princípio de boa comunicação. Então, como foi que Deus, e aí entra o primeiro ponto, né? O segundo, na verdade, como foi que o grande orador Deus trata da nossa necessidade nessa hora? Ele não exige nada, mas que alcancemos padrão com nossas forças. Ele não chegou e disse assim: olha, eu vou dar isso aqui para vocês alcançarem. Não, ele envia o seu próprio filho. E aí a gente tem o texto de João, né, que fala bem claro para nós: a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. E aí a gente lembra de algo bem, o que podemos observar, algo que é evidente, que para nós é algo que fica claro na palavra de Deus. Somente na palavra encontramos esperança para ganhar a guerra de palavras e falar novamente de acordo com o exemplo e o projeto do nosso Criador. A palavra se encarnou porque não havia outro jeito de consertar o que está quebrado em nós. Então, não adiantava sentar com o homem, ensinar a ele, porque de alguma forma, de alguma maneira, não tinha mais jeito. Se Deus não enviasse, né, como Tiago, ele diz assim, a gente já viu esse texto de Tiago no capítulo anterior, né, capítulo 3, de Tiago. Lembre-se, você se lembra das palavras de Tiago? Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno. Uma coisa que a gente esquece, que a gente pensa, mas a língua, na verdade, a língua ela não é humanamente domesticável. A língua é um poderoso e incansável mal que deixa a todos nós perplexos. A gente muitas vezes pensa que podemos dominar o nosso falar, não é? Mesmo em silêncio, mas nós estamos maquinando o que falar, a resposta para que dizer. Mesmo em silêncio, ainda existe uma guerra interna que muitas vezes são uma guerra. Então, uma das coisas que a gente precisa observar, e a gente precisa observar bem claro para nós, é justamente a guerra por trás da guerra de palavras. Por que Deus enviou o seu Filho, a palavra, o verbo, a palavra, senão a nossa luta não fosse primeiramente uma luta de carne e sangue. O problema da nossa linguagem não é de técnica nem de contexto, mas é um problema espiritual, um problema do coração humano. O alvo é o coração humano. O problema é do coração humano. Você seja uma esposa que está muito ferida pelo jeito como seu marido se comunica com você, ou talvez você seja um adolescente, uma adolescente, e é difícil não se sentir condenada pelo jeito que seus pais falam com você.
Talvez você seja um marido amargo pela perda do respeito demonstrada a você pela sua família, mas uma coisa é certa, eu vou dizer para você. Cada um de nós tem sido pessoalmente magoado pela palavra de outros. E cada um de nós tem falado palavras que feriram outros. Ou você é magoado, ou você magoa alguém. Sempre nós olhamos para o contrário. Nós olhamos que eu sou a vítima. Hoje as pessoas se vitimizam muito fácil. Elas acham que as pessoas fizeram isso com aquilo, né? Não pode dizer nada, fica assim uma infantilidade, uma sensibilidade muito infantil mesmo, imatura, né? É verdade, como se ela nunca dissesse nada, nunca magoou ninguém, nunca disse que não era ninguém. Mas cada um de nós tem sido pessoalmente magoado por palavra de outros, mas também cada um de nós tem falado palavras que feriram a outros. E é bom lembrar o que diz a palavra de Deus, né? Quando Paulo fala em Efésios 5, ele diz 5 e 6 lá no texto, vocês lembraram o que ele diz? Em Efésios 4, Paulo fala muito sobre essa fala do corpo. Ele fala para nós vivermos completamente humildes e dóceis, sermos pacientes, suportando aos outros o amor, fazendo todo esforço para conservar a unidade no vínculo da paz. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes do sol se pôr. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Você passa a noite com aquela mágoa no seu coração, você passa dias guardando ira ou vontade de desejo. Eu vou pegar esse cara, vai ter a minha chance. Ele encoraja para que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas a que for útil para edificar os outros. Ele nos chama para nos livrarmos da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, para sermos bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando aos outros como Deus também, Cristo nos perdoou. Está lá em Efésios, capítulo 5 e 6. Ele aplica esse princípio na igreja e também ao lar e ao mundo externo. Esse é o princípio que existe, na verdade. Né? Esse é o princípio. E aí existem duas coisas que esse livro ele tem um foco bem interessante. Quais são? A primeira, você e eu somos confrontados imediatamente com o fato de que temos sérios problemas em nossa comunicação, que são muito mais fundamentais que a habilidade técnica e vocabulário. Tem gente que, quando vai orar, fica pensando em vocábulos que venham falar com Deus. Tem gente que fica pensando o que vai dizer em termos para Deus. E como se precisasse de técnica. Mas nós somos confrontados, na verdade, que nós temos sérios problemas de comunicação. Outro fato, o segundo fato que decorre desse primeiro, como necessidade, nossa necessidade vai além de técnicas, precisamos de algo melhor que um curso de treinamento ou de um novo conjunto de habilidades. Nós precisamos do resgate que somente Jesus, palavra viva e nosso Redentor, pode prover. Pois é. Não existe... Se Jesus não passar a ser Senhor da sua vida, não foi Ele que te guie, te oriente, se você não seguir as suas palavras, não vai ser lendo um livro de técnica para falar, se comunicar, que você vai conseguir falar, alcançar o objetivo para a glória de Deus, na verdade. Né? Então, a gente precisa saber que a nossa vida é uma guerra. Então, Paulo lá, quando ele escreve lá em 6:12 sobre batalha espiritual, no fim dessa epístola,
Ele não está mudando de assunto. Ele está resumindo tudo o que foi dito, né? Paulo deseja que entendemos que a vida é uma guerra. Você está numa guerra, eu estou numa guerra, todos nós estamos numa guerra. Mas não uma guerra muito mais além, mas com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios capítulo 6. É o que acontece no lar, na igreja, no seu lugar de trabalho, na sua comunidade. Não pense que a sua casa, ou existe lugar que não tenha uma batalha, uma guerra sendo travada para a sua linguagem. Tem sim. A vida é uma guerra. E olha o que mais uma coisa que ele diz no livro, para nós, né, na verdade. Ele diz assim: um conflito dramático está em andamento entre as forças do grande orador e do grande enganador. Enquanto Deus está procurando nos enraizar mais profundamente em sua vida, em sua paz e em sua verdade, Satanás tenta nos desenraizar, nos tirar por meio de maquinações enganadoras e mentiras plausíveis e trapaças cruéis. É por aí, né, que nós temos essa luta enorme, que nós temos que não é somente uma luta que, apesar de ser também interna, mas uma luta que é externa. Então, todo o tempo nós estamos sendo uma guerra de grande. Então, é uma guerra por controle, é uma guerra por nossos corações. Por isso que Deus, em Cristo Jesus, nos diz que nós somos mais que vencedores, né? E a gente tem esse conflito, essa batalha e essa guerra em nós. Quais são os recursos certos para a batalha? Quando a gente lembra que o problema nesses momentos é muito mais profundo que as questões superficiais de haver muitas pessoas para poucos banheiros, ou que questões superficiais de haver muitas pessoas para muitas caixas vazias de cereal, né? Ou nós somos o que está errado em cada situação, ou nós somos o elemento comum em todos os nossos problemas de comunicação. Somos nós, na verdade. Pois esses momentos que nos aparecem, e aí a gente fica pensando, há esperança de mudança substancial, porque Jesus Cristo, a palavra, o Redentor, nos deu todos os recursos necessários para falar como devemos falar. E aí o Paul coloca aqui quais foram os recursos certos para essa batalha. Olha, vamos ver aqui quais foram os recursos. Primeiro, a gente pode dizer assim, que em Efésios 1, de 15 a 23, Paulo usa 4 palavras para indicar os recursos que são nossos por causa da obra redentora de Cristo. Quais são esses recursos? Primeiro, a esperança. Interessante é que esperança não é um desejo, como diz, nebuloso, de uma expectativa sem fundamento. Esperança bíblica é nada menos que uma expectativa confiante de um resultado garantido. Você não pode aceitar, você como esposa, não pode aceitar a ideia de que sua comunicação conjugal nunca vai melhorar. Na palavra, há esperança. Como marido, você nunca pode se entregar à sua raiva e às palavras que ela gera. Há esperança. Você, como amigo, não pode se recusar a falar quando está magoado, pensando que isso não faz diferença. Há esperança. Como pai, você precisa
Crer que pode ministrar aos seus filhos apesar da sua própria dor e cansaço, porque a palavra veio e com ela a esperança. E aí eu te pergunto, você que está lendo, acompanhando, e aí o povo faz a mesma pergunta, e a dela que eu faço, dele que eu faço, a minha comunicação flui da minha confiança na obra geradora dos recursos da palavra ou é em mim? E aí ele tem um bloco aqui grande nesse ponto de esperança. Qual é a nossa esperança em falar de uma maneira piedosa quando um adolescente rebelde existe a nós? Qual é a nossa esperança em falar como Deus planejou, como um marido distante, uma esposa crítica, um amigo cristão amargurado ou um vizinho contencioso? Onde encontraremos força para falar corretamente com um chefe durão, exigente, ingrato, ou uma criança egoísta e que reclama o tempo todo? Que esperança temos para uma comunicação saudável quando entramos já cansados, desencorajados e com uma conversa difícil? O que faremos quando estivermos lutando contra a nossa amargura, quando estivermos bravos ou brigando para ter as coisas do nosso jeito? O que nos ajudará quando nos sentirmos falsamente acusados, não apreciados, não observados ou não levados a sério? Qual é a nossa esperança de falar de uma maneira que promova a obra de Deus em vez de promover os desejos da nossa natureza pecaminosa? Nossa única esperança é a palavra. Sua obra em nosso favor altera totalmente o modo em que podemos reagir à batalha de palavras. Você sabe como isso funciona? A maior parte da nossa comunicação diária não é organizada previamente. Não é organizada ou previamente determinada. Nós nos achamos constantemente imersos em momentos que não faziam parte da nossa agenda para o dia. Não é? E aí o Paul, ele diz aqui uma historinha que às vezes pode acontecer na sua casa, na minha. Numa quinta-feira ele diz que o filho, às 10h30, vem até ele assim: pai, eu tenho um projeto de ciência para amanhã e preciso de algumas coisas. Mas veja bem, ele soube desse projeto por semanas, diz o povo. Procurando manter minha calma, eu lhe pergunto do que ele precisa. Bem, diz o filho, eu preciso de uma cartolina ou um papelão para um mural. Ele diz de modo excitante: a coisa não está tão ruim, eu penso. Nós podemos juntar o papelão que está espalhado pela casa. Algo mais? Pergunto. Ele diz, bem, eu meio que preciso de algumas canetinhas. Consigo sentir meu nível de irritação, 10h30, pronto para dormir. Né? Mas racionalizo que provavelmente nós podemos colocar água, algumas das canetinhas. Aí eu pergunto novamente, há mais alguma coisa? E ele murmura meio que amedrontado, né? E fala assim, 12 pintinhos, 10h30 da manhã, 10h30 da noite. Eu não consigo acreditar no que estou ouvindo, diz o povo. E aí ele diz que vê o rosto ficar vermelho. E aí disse ele, claro que eu dou um pulinho na loja de galinhas, 24 horas, e compro uma dúzia fresquinha. Rapidinho a guerra começa. Não, entre eu e meu filho, mas dentro do meu coração. Estou bravo. A luta não está passando lá para o filho, mas ele dentro. Estou bravo, frustrado, estou cansado do campo minado e inesperado. Há uma forte tendência de lidar com a situação esmagando meu filho com palavras. Quanto eu quero dizer para você, estúpido, e que está maluco, você acha que vou ajudá-lo? Eu quero lhe dizer que na minha época,
Nunca protelei um projeto. Há muitas coisas que eu quero dizer naquele momento. Eu realmente preciso ter esperança que me capacite a resistir contra tudo que instintivamente eu quero fazer. Se a guerra se levanta em nossos corações nesses pequenos momentos mundanos, quanto mais presente estará em momentos de angústia conjugal, desapontamento como os pais, fracasso decepcionante no corpo de Cristo. Muitos desses momentos não podem ser evitados, mas você os enfrentará de uma maneira radicalmente diferente se você crê que por causa da palavra há esperança para nós. As 3 palavras que Paulo usa o seguinte, tem a ver com esperança. Qual é dela? A palavra é riqueza. Riqueza. Está lá. A palavra é riqueza. Paulo diz que a riqueza da glória, da gloriosa herança em Cristo. Que poder é esse? O que nós precisamos? Para esse, o que poder? Ele fala assim, eu não recebi apenas o que preciso para a vida eterna, mas também tudo o que preciso para viver uma vida piedosa. Desde o dia em que fui salvo até o momento em que Deus me levar para estar com Ele. O Senhor nunca colocará deixa eu entender como ele diz, deixe o poder dessas palavras se aprofundar em você. O Senhor nunca colocará em uma situação sem lhe dar tudo o que precisa para fazer o que ele chamou para fazer. E essa riqueza, e aí ele disse, vamos dizer que você é uma esposa que está em uma conversa muito difícil com seu marido. A riqueza em seu depósito para esse momento. Talvez você seja um operário em dificuldades por causa de um chefe muito crítico. Mas você precisa falar da maneira piedosa que já lhe foi dado. Pais, mais uma vez, vocês estão confrontando uma adolescente desrespeitosa e rebelde. Todas as riquezas que vocês precisam para superar a própria mágoa e raiva para funcionar um instrumento do Senhor já lhes foram dados. A palavra veio em suas mãos. Estão riquezas gloriosas. A sua provisão é a única coisa que pode dominar, ou melhor, domar a língua humana. Qual é a outra? A terceira lista do item é o poder. Que poder é esse? Ele diz que nós não lutamos com comunicação simplesmente porque não temos a habilidade ou vocabulário. Nosso problema é falta de poder. Que poder? Deus sabe. Deus não nos deu uma série de grandiosas diretivas e ficou para ver se obedeceríamos. Não. Ele sabe que nosso pecado nos deixou sem poder e que não saberemos o que precisamos saber e não poderemos fazer o que precisamos fazer separado dele. Então, ele abriu o nosso ser e entrou em nós por meio do seu Espírito. Seu poder inconcebível está dentro de nós. Então, o que torna este livro diferente dos outros sobre comunicação não é o grande depósito de sabedoria e de experiência do autor, mas é o mérito, é outro mérito. O mérito é o Evangelho. Você conhece o Evangelho? Ele muda radicalmente a maneira pela qual entendemos e travamos a guerra de palavras, o que é uma parte considerável do conflito humano.
o mundo, ou o evangelho, melhor, ele nos impede de ter um modelo de comunicação baseado em forças independentes que assumem que nossos problemas podem ser resolvidos com a percepção correta ou as habilidades certas. O evangelho nos força a encarar nossa incapacidade. O evangelho nos impede de ter um modelo de comunicação baseado em fraqueza e incapacidade que nos motivaria a olhar para o objetivo de Deus e dizer: se apenas fôssemos capazes. Em Cristo nós aceitamos ambas, a incapacidade e a capacidade. A palavra vem para nos encher do seu poder precisamente porque somos tão fracos. Mas em Cristo, nós que não conseguíamos nos firmar, agora somos capazes. Aplique isso ao mundo da fala. O poder foi dado, ele mora em você, pelo Espírito, e alcança o ponto de sua mais profunda fraqueza de comunicação. E aí ele diz aqui: esposa, é negar o evangelho, olhar para o seu marido e dizer a si mesmo: para que tentar? Ele não consegue mudar. Marido, negar o evangelho, ter justiça própria e ser defensivo quando sua esposa procura falar com você sobre pecado em sua fala. Pais, vocês negam o evangelho quando permitem que sua comunicação com seu filho seja dominada por emoções e desejos descontrolados. Por causa da presença do Espírito que habita em nós, a esperança que a língua possa fazer o bem que Deus ordenou. Nenhum de nós pode dizer que é muito fraco. Nenhum de nós pode culpar nossas pessoalidades, como assim, sou extrovertido, ou eu sou muito tímido, ou desculpa. Nenhum de nós pode culpar o nosso passado. Nunca tive um bom exemplo de comunicação. Sempre fui ensinado a reagir lutando. Ou meus pais nunca passaram tempo nos ensinando. Nenhum de nós pode culpar as pessoas ao redor. Se eu tivesse filhos mais obedientes, ou se o meu marido fosse mais amoroso, afetivo, daí eu iria. Ou se minha esposa não me criticasse o tempo todo, ou se meu chefe fosse um pouco mais grato pelo que faço por ele todos os dias. Nenhum de nós pode culpar nossas situações presentes. Se eu tivesse mais tempo, se o meu trabalho não exigisse tanto de mim. E aí você observa que muitas vezes que o Espírito Santo quer dizer para você esse poder que nos foi dado, para que possamos fazer a vontade de Deus, mesmo sendo pecadores em um mundo caído, para que a vida e força sobrepujem todos os efeitos do nosso pecado e do pecado de outros contra nós, para que possamos realmente fazer a vontade de Deus. Pois é. Não tem desculpa para nós. Porque Deus nos deu, como diz, esperança, e essa esperança está na riqueza que nos foi dado e o poder que habita em nós, o poder do Espírito Santo. Governo pessoal do Redentor. A palavra final sumariza os recursos que recebemos de Cristo. Que recebemos em Cristo. É governo. Paulo diz que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Nós somos desgovernados. Nós temos um governo em Cristo. Não existe uma situação em que não seja governada por Cristo. Nossas vidas não estão sem controle. Cristo cuidadosamente se administra para o nosso benefício e para a sua glória. A nossa vida não é algo que eu faço do meu jeito ou da minha maneira, do meu proceder. Então, agora, dentro de mim, na minha vida, tem um governo a quem eu devo obedecer. E aí a gente lembra que muitas vezes nossas palavras revelam uma tentativa de controlar as coisas para o nosso bem.
Somos movidos por um senso pessoal daquilo que queremos ou daquilo que achamos que seria bom. Então, falamos de maneira que garanta que conseguiremos isso. Não é assim? Nós nos defendemos, acusamos, culpamos outros, manipulamos, racionalizamos, argumentamos, bajulamos, suplicamos, imploramos ou ameaçamos, tudo com o propósito de controlar pessoas ou situações. Pois é, a gente faz isso. Né? E aí a gente está dizendo que quando essas coisas na nossa vida estivessem perdendo o controle, temos a impressão de que as pessoas ao nosso redor estão bloqueando o caminho do que é melhor. Parece certo retomar o controle se não fizermos isso, então o que vai acontecer? Qual é a mais preciosa promessa do Evangelho? Aqui, Cristo, agora mesmo, neste momento, está governando todas as coisas para o nosso benefício particular como seus filhos. Então, e outro modo que a gente afirmar as coisas é, com frequência, revelam que não estamos confiando tanto no Senhor quando estamos tentando ser, quando estamos tentando ser Deus. Nós estamos procurando fazer com que nossas palavras, o que apenas Ele pode fazer. Quando fazemos isso, fracassamos, nos machucando e ferindo aqueles ao nosso redor. Muitas vezes a gente faz ameaça, como ele disse, por exemplo, um pai não deve ter tanto medo do que irá acontecer seu filho que faça com as palavras o que somente Deus pode fazer por sua graça. Ainda se for a última coisa que eu faço, eu vou fazer que você me respeite. Isso é ameaça. Pense em todo o nosso trabalho duro, pense em todo o dinheiro que gastamos, pense em todo o tempo que investimos. É esse o seu agradecimento que recebemos? Você lança culpa. Lembra daquele carro que você pediu esse aniversário? Se você fizer tal, não sei não, mas você pode acordar com a chave na mão. Você manipula. Em cada exemplo, você quer mudar o coração do seu filho ou o coração de pessoas com algum tipo de instrumento verbal. Muitas vezes, tentativas verbais muitas vezes derivam do medo. Muitas vezes são causadas pelo orgulho. Temos a tendência de ser egoísta, de ter dificuldade com o contentamento e entrar em cada situação armados com os nossos desejos. Não fazemos de Deus o nosso governo. Nossas palavras muitas vezes revelam quão completamente focados costumamos ser em nós mesmos e quão determinados somos para obter o que queremos dos outros. É isso mesmo. O governo que deveria ser de Cristo, o governo que deveria ser para Cristo, muitas vezes, pelas palavras, nós queremos tomar as rédeas e o controle. O Evangelho, para a gente terminar aqui, e aí eu venho lembrar você que a fala saudável do corpo de Cristo no lar, na igreja ou no trabalho fundamenta-se nas realidades gloriosas do Evangelho. A palavra veio e trouxe tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Ele veio para nos prover a riqueza gloriosa, poder incomparável, para que nossas línguas possam ser usadas como seus instrumentos de retidão. Nosso mundo de fala não precisa ser um mundo de problemas,
por causa deste confiável motivo, porque a palavra veio. A palavra Cristo veio para mudar a nossa linguagem. A palavra veio para que nós entendêssemos claramente que estamos seguindo e buscando viver orientado pela palavra. Que Deus possa estar tratando com você aí bem no final, tornando pessoal Cristo sua fala. E o Paul manda: examine sua comunicação com os outros nessa semana, tem aí no livro, né? E aí você pode ver o que ele pergunta, e é uma questão pessoal para você refletir diante do que você ouviu e aprendeu hoje. Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender que, apesar de tudo, ainda somos dependentes de Deus. Que a minha fala não é dependente de técnica, mas é dependente da verdadeira palavra, o Evangelho, a palavra de Cristo na minha vida, o agir poderoso do Espírito Santo, para que eu saiba falar para a glória do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima.